E veio o Dorival Júnior e evitou a queda do Palmeiras. Foi mesmo, é verdade. Bem lembrado. O time do Dorival que ele tinha 4 laterais esquerdos em campo ao mesmo tempo. Quais? Marcelo Oliveira, Juninho Pampers, Vitor Luiz e de vez em quando ele botava o Fernandinho. Nenhum desses se inspira alguma coisa, né? O Marcelo Oliveira pelo menos tinha carisma, né? Que era o Marcelo Oliveira TV Palmeiras. Sim, quando começou verdade. a TV Palmeiras era bem ele lembrado. que chamava ali, né? E, pô, foi uma época difícil, né? Pra lançar uma TV do clube pra falar de coisas institucionais no ano do centenário, o clube brigando pra não cair, né? É. O Marcelo Oliveira fazia umas brincadeirinhas lá, né? Então amanhã teremos um duelo Palmeiras 2014 à beira do campo entre A prova, né? Dorival e Gareca. A prova. A prova, exatamente. Quem realmente é melhor. Cuidado Dorival Júnior, hein? Perigo. Mas, ô Soler, assim, me espanta ainda essa coisa do Dorival Júnior com o Endrick. Confesso pra você que me incomoda muito. Ontem você até escalou aqui a seleção e colocou o Igor Jesus. Eu elogiei o Dorival colocar o Igor Jesus. Mas se isso significa, e no fundo significa a não titularidade do Endrick, aí eu sou contra, né? Cara, o Endrick já era pra ser titular dessa seleção a partir do momento que ele foi utilizado nos primeiros amistosos. Eu tenho a sensação que o Dorival não sabe utilizar o Endrick porque ser. ele não é um centroavante, ele é Sim. um atacante que funciona muito bem como um segundo atacante, Isso. talvez nem um ponta, né, mas o atacante que pode jogar um pouco mais pela beirada e entrar por dentro. Então acho que o Dorival ele não conseguiu ainda entender como que joga o Endrick, porque ele poderia escalar, né, esse mesmo time com o Rodrigo jogando em uma das pontas, Sim. o Igor Jesus centroavante e o Endrick como segundo atacante. E aí você teria essa possibilidade. Ele podia tirar uma vantagem dessa ausência do Vinícius Júnior. Né? Exato. E foi o que eu questionei, né? O porquê não apostar no entrosamento de jogadores do Real Madrid. Uma Escolher pergunta o Igor Jesus. pertinente. E aí, vamos ouvir então o Vamos. Dorival nessa primeira? Bora. Então bora lá. Não vamos não, porque eu esqueci de colocar na pasta. Rapaz. Então, deixa eu que achar. Eu acho aqui em outra pasta. Eu usei no Acontece. Aí, no Acontece tá aqui ainda. Então, Dorival, por que Igor Jesus, que está jogando muito bem no Botafogo, e não o entrosamento do Real Madrid? Interessante essa pergunta, Gustavo. Assim, praticamente em todas as convocações nós tivemos aí esse número, 5, 6 jogadores em cima das convocações, alterações. O que eu vejo é que o momento do Igor é um momento muito interessante. O Endrick ainda vem buscando naturalmente conhecer o seu clube, o momento, chegando no maior clube do futebol mundial, tendo uma concorrência muito grande, mas mesmo assim podendo dar o seu recado. Eu acho que tudo é questão de também encontrarmos esse momento dele próprio na equipe. Eu acho que para esse instante a própria experiência e o momento vivido pelo Igor seja um pouquinho diferente. Quem sabe possa ser importante a presença de jogadores com esse perfil para um jogo desse tamanho nesse instante. Entendeu? Difícil, né? Mas pegar um Lux não saboneta tanto igual ele. Não, sim, é realmente complicado, mas... E a minha foi a segunda pergunta sobre isso, porque o Rodrigo Fragoso perguntou, eu falei, olha, filha da mãe, eu ia perguntar isso. E o Dorival não respondeu o Fragoso. Aí você aproveitou, eu aproveitei perguntou a e brecha ele não que o sistema queria. E ele não te respondeu também. Não, só que pelo menos ele citou o nome dos dois, né? Ele Sim. falou, o Endrick precisa encontrar o seu momento na equipe. Cara, O que é encontrar o seu momento na equipe? olha, eu considero esse o maior pecado do Dorival Júnior até aqui na seleção. É um time que não inspira. Porque é isso, né? Ele falou, não, tem que preservar, o garoto é novo, não sei o que. No jogo, foi a maior pedreira que ele teve na Copa América, ele botou o Endrick titular. Exatamente. Nos joguinhos babinha, não põe o menino. Cara, se o Endrick ainda não tivesse sendo utilizado pelo Ancelotti ali naquela coisa de... Tivesse ido pro Real Madrid Castilho, igual sumiu, foi o Rodrigo exatamente, e o Vini que ele Júnior. sumisse, falasse, não, o Endrick não está no time profissional do Real Madrid neste momento. Eu acharia uma grande injustiça, mas não é o que acontece. Eu entenderia, talvez, ele estar na seleção e não ser o titular.
Agora, é óbvio que o Endrick ainda tem muito caminho a percorrer dentro do Real Madrid. É um começo, eu acho que ele vai ter altos e baixos. Talvez num dado momento ele possa ser menos utilizado, mas é um início bem interessante do Endrick no Real Madrid. Passo a passo, sem aquela coisa de, nossa, impressionante, né? Mas, cara, hoje pelo nível da seleção brasileira, dos atletas que a gente tem, do que a gente acredita e deposita no Endrick, essa questão, eu continuo achando, assim, o maior pecado do Dorival Júnior. É um time que não rende, é um time que tá mal, mas essa decisão, essa escolha é a que mais me pega com relação até aqui o Dorival na seleção. O Endrick tinha que ser titular do Brasil, cara. Assim, independente de qualquer coisa, por tudo que ele representa, por chegar no Real Madrid e já demonstrar uma personalidade, deve estar ainda melhor, né? Aprendendo todos os dias, treinando com os caras que ele treina, jogando, né? Entrando nas partidas que ele entra, tendo ali o Ancelotti como alguém que deve orientá-lo muito bem, toda a equipe do Ancelotti também, que deve ter muito contato com o Endrick. Cara, assim, não faz o menor sentido ele não ser o titular da seleção. Até por isso que você falou e bem colocou na pergunta. A posição do Endrick talvez não seja essa que o Dorival imagine, né? Ele poderia sim ter o Igor Jesus, poderia ter o Endrick, ainda mais nessa ausência do Vinícius Júnior. Enfim, esse é um pecado pra mim, o maior pecado que o Dorival comete até aqui no comando da seleção. E não sei não se isso, dependendo, não pode custar o emprego do Dorival devido ao desempenho dos próximos jogos, né? O que pode acontecer, não sei. O Brasil é favorito? Vai depender, é favorito. Se o presidente continuar como presidente, né? Sim. Tem muita coisa aí nesse meio do caminho, né? Sim, exatamente. Então, olha, o Dorival poderia se ajudar mais nessa questão. Se o time não tá rendendo, se ele ainda não encontrou a formação ideal, se ele precisa de tempo, entendo. Mas, pô, você ter um Endrick ali, hoje já no Real Madrid, jogando, mostrando personalidade, até pro cara já virar uma referência na seleção, se acostumar a vestir a camisa da seleção, pra mim não faz o menor sentido, viu, Soler?